Oi, amigos! Estamos aqui mais uma vez, 16º encontro, o estudo da doutrina espírita e evangelho no lar infantil. Esse garotão de 9 anos e as demais crianças aí sempre sejam bem-vindas. A gente está estudando os princípios do espiritismo e cada princípio a gente está aprofundando o máximo que dá aqui para o nível da criançada. Então a gente já falou sobre, primeiro, a existência de Deus. Falamos sobre Deus, algumas características, alguma desconstrução do que a gente vinha pensando durante esses séculos e hoje, esse Deus que os espíritos de luz nos informaram como entender melhor. Depois disso a gente passou para a imortalidade da alma, ou seja, nós somos seres humanos eternos, o que morre é o corpo. E aí estamos ainda dentro desse assunto, porque a gente já estudou o que era o espírito, a escala espírita, terceira ordem, segunda, primeira, e hoje vamos entrar no assunto de o objetivo da encarnação, ok, gente? Então, antes, vamos começar com a nossa oração. Vai lá, filhão. Portas abertas, aqui está a chave do nosso coração. Pode abrir, Senhor. Nos aguardamos com muito carinho para aprender a sua mensagem. E na condição de crianças ainda em aprendizado, permita, querida amiga, que sua vontade permaneça conosco neste instante. Isso. Então, vamos hoje começar sobre o que é o objetivo da encarnação. Antes disso, a gente precisa falar que o espiritismo, filho, quando a gente vem para o mundo receber esse corpo, a gente chama de vai encarnar. E quando morre, a gente chama de desencarnar. Olha como é que é. Encarnar, morrer, desencarnar. Então, encarnar, receber o que? Uma carne, como o próprio nome está dizendo. E desencarnar, tirar a carne, que é o nosso corpo. E o nosso espírito sai. Compreende? Então a gente chama de encarnar e desencarnar, porque a gente encarna várias vezes. A gente vai estudar lá na frente, que é reencarnar. Por isso que chama reencarnar, encarna várias vezes. Então, aqui a gente vai começar. Allan Kardec perguntando aos espíritos, ele pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Certo? Qual é o objetivo da encarnação? Achei aqui 132, tá? Então, qual é o objetivo da encarnação? Vou dar um corte aí porque eu estava procurando aqui e pulou aqui a folha. E eu não sou bom, gente, de decorar questões. Eu sei, assim, só as mais importantes mesmo que eu gravo. Mas, se não, depois eu venho, eu vou estudando. Eu prefiro aprender, compreender o assunto do que decorar, tá? Então, vamos lá. 132, ele pergunta: qual o objetivo da encarnação? Da gente estar lá em espírito e vir para cá. Qual é o objetivo? Porque a gente não pode evoluir. Isso, mas porque a gente não podia evoluir lá no mundo espiritual. Para que vir para esse mundo? As expiações. Expiações, prova. Tá sabido, hein, rapaz? Tá sabido. Você tá estudando escondido, né? Não, Nossa. eu vejo você vendo falas. Ah, boa. Então, já estou feliz demais. Só em você aprender já está ótimo. Então, é isso, para evoluir. Porque a gente recebe o corpo. Quando a gente recebe o corpo, a gente recebe um pacotão junto com tudo isso, que se chama vicissitudes. E muita gente esquece dessas vicissitudes. Eu vou tentar explicar com minhas palavras. As vicissitudes são desafios que a gente vai encontrar aqui. Qualquer pessoa que estiver aqui vai passar por esses desafios, que são chamados de provas, expiação ou planejamento do futuro. Olha só, poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas se questionam: por que minha vida é tão difícil? Outras dizem: a minha não é tão difícil. Então tem essa diferença entre as pessoas, porque algumas pessoas têm parcelas de provas maior a passar, outras têm parcelas de expiação maior a passar, e outras têm parcela de planejar o futuro, ou seja, plantar para colher, ou seja, fazer o bem. Deus, os espíritos programaram a reencarnação desse ser numa vida mais tranquila, para que ele possa, através dos recursos que ele tem, seja muito dinheiro, muita saúde, disposição, inteligência, para usar isso para o bem. Entende? Então isso é planejar o futuro. Algumas pessoas vêm e sofrem demais, passam por coisas muito difíceis, que é perder um filho, ficar no hospital tempos e tempos. Isso são chamadas expiações, e são dores muito fortes.
E outras tem provas. As provas é o mais comum. A gente passa por prova cada dia, cada segundo. Você lembra aquela história da... A gente tem vontade de fazer uma coisa e não faz. Prova se eu estou sendo uma pessoa boa. Prova se eu estou sendo uma pessoa caridosa. Eu passo numa faixa de pedestre. Aquela velha história. Na rua, tá a pessoa lá na maior chuva do mundo, dando a mão. Eu acelero meu carro, ainda jogo a água nela. E ela ainda recebe um pano d'água. Isso é legal? Não, isso é uma prova? Ou seja, a gente está passando por provas a cada segundo. A maneira que eu penso aqui, que eu ajo, são provas. Então, todos nós temos essas vicissitudes. Temos essas vicissitudes a passar. Entendeu? Dificuldades. Aí a pessoa vem para cá pensando que a vida é só bem bom. Mas na verdade não é. Às vezes essa prova, essa expiação, vai passar lá na frente. Daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30. A gente nunca sabe. Até o último momento que a gente vai estar aqui. Então, a gente encarna para passar por vicissitudes, para evoluir, para se melhorar, para servir como uma melhora. Muitas vezes a doença do corpo é a cura do espírito, da alma. Porque muitas vezes o corpo se manifesta doente quando a gente já está em espírito. E a gente já vem com essa programação para cá. Não é bagunçada a coisa. Quando a gente vem para cá, a gente diz: vou morrer, vou desencarnar, né? Dia tal, tá bom? Tá. Vou desencarnar. E tem alguns espíritos tão evoluídos aí, que já estão tão evoluídos, que dizem: vou morrer de... dormindo. Vou morrer de acidente de carro. Um exemplo, eles escolhem e sabem. A gente sabe. Só que a gente esquece, mas já vem programado. Todos nós escolhemos. Só que a gente não sabe ainda, esquece. Mas a gente vem programado. Não existe o acaso. Não existe o acaso. O acaso assim: morri porque estava passando a ponta e ela caiu. Mas a gente estava programado de você passar por aquilo. A ponta ia cair de todo jeito. Se não fosse você, poderia pegar outro, né? Entende? Só que você estava lá na hora, porque foi programado. Não existe o acaso no espiritismo. Então, as vicissitudes são essas. São programadas para desafiar a gente, para a gente ter, na hora da doença, na hora da tristeza, pensar o quê? Calma. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus não é ruim, Deus é bondade. Lembra que estudou as características dele? Então, assim, a gente está passando por isso, é para nossa melhora, é para a gente acreditar e ter fé dele. Lembra a questão da fé, como que eu expliquei já também. Então, a gente tem que ter fé. Ele está no controle. Então, é isso. Vou ler rapidinho como os espíritos responderam. Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Aí a gente estudou também que a perfeição da gente, que a gente vai chegar, é diferente da perfeição como a gente entende. A gente entende uma perfeição máxima. Não dá para evoluir mais. Não, essa perfeição absoluta é de quem só? Deus. Porque se fosse da gente, seria o quê? Deus. A gente não é Deus, né? Então é a perfeição que a gente pode chegar. Aquela perfeição dos espíritos da escala. De primeira... espíritos de primeira ordem. Eles são perfeitos. Puros. São perfeitos. Então, aquela perfeição que ele está falando aqui. Porque quando a gente encontrar aquela perfeição, ele não encarna mais. Perdeu o objetivo da encarnação. Ele diz aqui, ó, de fazer chegar à perfeição. Quando chegou, não precisa mais encarnar. Para alguns é uma expiação. Ó, para outros é uma missão. Pode vir uma missão. Quem foi que fez a missão mais bela para a gente, que ensinou, que veio para cá, não foi? Não, a mais bela que veio para cá, com o guia e modelo da gente, que foi o ser mais... Jesus Cristo. Ele veio em missão. Ele não precisava mais vir para cá. Ele já era perfeito. Ele era espírito puro, mais do que puro, da escala crística. Todavia, para alcançar essa perfeição, ó, deve suportar as vicissitudes da existência corporal, como eu acabei de falar. Nisso aqui está a expiação, certo? Então, é pra gente evoluir. Evoluir. O que acontece quando a gente fica espírito puro? O que a gente fica fazendo? Todo mundo pergunta isso. As pessoas pensam que quando a gente vira espírito puro, que não tem mais que encarnar, bota uma rede lá no céu e fica dormindo, você fez nada. Preguiçando, já trabalhei muito, né? Já sofri muito. Não. Mas sabe o que é que acontece? A gente recebe missões maiores. Você vai cuidar do planeta tal. Você vai construir novos seres em outros planetas, a estrutura. Às vezes a gente vai cuidar de coisas maiores que a gente nem entende o que é. Entendeu? Recebe missões. E a gente vai ajudar quem? Os espíritos daqui de hoje. Você tem um espírito puro, muito provavelmente, lhe acompanhando onde você vai. Onde você for, é só chamar ele. Que se chama anjo da guarda.
Muito embora a gente sabe que os anjos da guarda são os espíritos bons, né? Quase puros, então nós somos de segunda ordem. Mas assim, pode ter, vamos entender que pode ser também aquele espírito que ajuda, entendeu? São espíritos que ajudam também os outros, tá? São espíritos que ajudam também os outros, entendeu? Sempre tem que usar um guarda-chuva, né? Eu também falo assim, espírito, gente. Os espíritos que, vamos lá, aí eles perguntam, a Allan Kardec pergunta, ok, entendi. Então quando a gente alcançar a perfeição, vira espírito puro, não precisa mais encarnar, ok. Aí, mas ele pergunta, e os espíritos que seguiram o caminho do bem? Porque a gente foi criado espíritos, simples e ignorantes. Aí ele pergunta, aqueles espíritos que seguiram o caminho do bem desde o começo, né? Tem necessidade de encarnar mesmo assim? Tipo assim, Deus criou ele lá, para que ele visse, se ele só fez escolhas boas? Porque ele precisa passar pelas provas. Mas ele já está no espírito puro? Não, ele não foi criado como? Ele está perguntando. Ele foi criado simples e ignorantes. Simples e Aí ele ignorantes. responda: todos foram criados simples e ignorantes. Se instruíram nas lutas, ou seja, aprenderam nas lutas do corpo. Deus que é justo não poderia fazer alguns felizes. Tipo assim, você começou escolhendo bem, não precisa mais encarnar não. Eu já sei que você vai ser bom. Deus não ia fazer isso. Ele bota também o corpo, encarna para provar. Você vai continuar fazendo atitudes boas com as provas do corpo, com as vicissitudes, certo? Então é isso. Que mais? Que pode ver? Mais importante. Mas então de que servos os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta? Ele pergunta de novo. Então, se eu escolhi, fui criado simples e ignorante, fui escolhendo só coisa boa, fazendo coisa boa, e eu não vou adiantar o processo, para quê? Não, Allan Kardec, eles respondem, eles alcançam mais depressa o processo. Quem faz as boas escolhas vai chegar a ser espírito puro mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então eles dependem. As dificuldades da vida são consequência da imperfeição do espírito. Quando a gente não tem mais a imperfeição, a gente não vai passar por dificuldade. Se eu sou um cara egoísta, eu vou vir aqui para não ter coisa nenhuma. Se eu sou um cara invejoso, eu vou aqui para não ter coisa nenhuma. Para a gente aprender a não sentir mais isso. Entende? Então, é isso. Hoje a gente viu o objetivo da encarnação, tá? Para depois a gente começar a estudar a reencarnação. Que isso sim é brilhante, magnífico. Mas isso é muito importante. Tem algumas religiões que acreditam na reencarnação. A reencarnação não, o espiritismo não foi a primeira. Mas elas acreditam em algumas diferençazinhas, tá? Não, e tem umas que acreditam que reencarna, mas de uma maneira diferente. Então a gente vai ver isso também. Então, gente, por hoje foi isso, o objetivo da encarnação. E a gente vai ver agora o Evangelho do Lar, que a gente está seguindo esse livrinho aqui, ó, para quem está chegando agora. Algumas das qualidades que Jesus nos passou e que nos estimula a fazer. Então hoje vem para cá, para poder enxergar. A perfeição. Vamos lá, aquela perfeição. Perfeição. Pode ser a minha vez agora? Perguntou Mônica. Claro que pode, respondeu André. A Mônica se lembrou de algo muito engraçado que aconteceu umas semanas antes. Eu encontrei a turminha na pracinha e o Cebolinha estava usando uma peruca. Você tem que contar essa história? Resmungou Cebolinha com a mão no rosto. Lógico, respondeu Mônica. Até hoje ainda não sei por que você estava com a peruca. É porque achei que com a peruca eu ficaria mais bonito, falou Cebolinha todo envergonhado. André interrompeu a conversa. Crianças, é legal querer melhorar a aparência, mas tem uma coisa que acho mais bonita ainda. O que é? Perguntou Magali. Melhorar nossos sentimentos com as virtudes, respondeu André. Virtudes? Perguntou Cebolinha. André explicou que virtudes é tudo aquilo que se faz com bons sentimentos, como ser caridoso, simples e bondoso. Tem frase em que Jesus ensina: sejam perfeitos, como perfeito é Deus. Mas essa perfeição não é com a aparência física, e sim com as virtudes. Ainda bem, porque a peruca me deixava uma coceira, comentou Cebolinha com um sorriso tímido. Tem razão, vou tentar não ser tão brava com os meninos, Salomão. Eu vou me esforçar para acordar mais cedo, disse Cascão. E vou maneirar um pouquinho nos doces, completou Magali. E André concluiu: muito bem, crianças. Pensem sempre
em quais virtudes podem tornar melhores do que eram antes. E passem esse exemplo para quem não pode. Exatamente. Então a perfeição aqui é mais interior, mais de sentimento, de qualidade, ser humilde, ser bacana, ser simpático, ajudar as pessoas, do que a perfeição de corpo, né? Hoje em dia as pessoas estão ligadas a ficar mais bonito, mais forte, mas esquecem da questão sentimental e de amor. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.